É isso aí, moçada. Continua aqui. Mais uma aula de cálculo estequiométrico para você. Projeto Enem 2020. Lembre. Cálculo estequiométrico não cai. Cálculo estequiométrico despenca em vestibular. Aproximadamente 15% da prova do Enem é estequiometria. Vem comigo. Vamos lá. Moçada, vamos resolver a questão do Enem 2012. Prova 1, resposta certa, letrinha B. Parou agora e presta atenção nesse professor Dunga que vos fala. Questão envolvendo interdisciplinariedade. O Enem ama pedir relações de meio ambiente. Este seria um exercício assaz importante para você. Vamos estabelecer uma relação nesse exercício que eu te peço. Por favor, olhe isso daqui. Presta atenção nesse exercício. Isso aqui é ótimo. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos no meio ambiente. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Isso aqui está disposto num artigo publicado em um site da Unicamp. Aí, vamos lá. O que o exercício quer? Aqui é que está a nossa pergunta. O Enem sempre traz isso, uma informação geral e aquilo que ele quer no exercício. Considerando um processo de combustão completa, já te explico isso, de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, que é o C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de quanto? Dados: a massa molar do CO2, 44, a massa molar do butano, 58 grama-mol. Joia! Meu aluno, meu caro jovem, observemos aqui. Tiremos dados importantes para a resolução do exercício. Qual é a massa de CO2 que eu quero tirar do meio ambiente por dia? 1 quilograma. O senhor precisa converter em grama? Não, porque se você observar as respostas estão todas em quilograma. Ele me deu a massa do CO2, 44, a massa do butano, C4H10 é de 58 grama-mol. Beleza. O que você vai fazer? Ah, professor, não sei o que eu vou fazer. Bem, primeiro, você vai parar agora e vai prestar atenção. Eu vou resolver para você em duas coresinhas. Primeiro, em azulzinho, a reação. Nome da reação é a reação de combustão. E é a reação de combustão completa. A reação de combustão completa do meu combustível. Professor, quem é o combustível? Meu hidrocarboneto, o butano, C4H10. Meninos, meninas, prestai-vos atenção nisso aqui. Combustão é sempre a queima, a completa, é sempre a queima do meu combustível na presença de oxigênio suficiente para... Então vamos lá. Tem carbono? Então vai produzir CO2. Tem hidrogênio? Então vai produzir água. Sendo que a estequiometria é sempre proporcional para se produzir CO2 e água. Se fosse uma combustão incompleta, poderia produzir carbono, resíduo de carbono, carvão, carbono, ou CO, monóxido de carbono. Mas como é a completa, vai produzir sempre CO2 e água. Eu parto de 1 mol do combustível. 4 carbonos entram.
4 carbonos saem. Você vem e põe um 4zinho aqui na frente. Agora 4 vezes 1, 4. Mas está multiplicando o oxigênio também. Não tem problema nenhum. Quantos hidrogênios entram? 1 vezes 10, 10. Você vem aqui e põe 5. 5 vezes 2, 10. Fechei o carbono, fechei o hidrogênio. E o oxigênio? Calma. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8, 5, 13. Você vem aqui e multiplica por 13 meios, porque esse 2 com esse 2 corta 13 oxigênios. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Reação de combustão completa é absolutamente importante que você saiba esse tipo de reação. Reação de combustão. O grande problema da queima de combustíveis fósseis é a partir do butano, que é um hidrocarboneto, é um derivado de petróleo, isso aqui vai produzir CO2, que são os problemas vinculados ao efeito estufa. Então vamos lá, gente. O que eu tenho e o que eu quero. Agora eu vou mudar de corzinha para nós efetuarmos os cálculos, para você ver o exercício. É simples, porém é um exercício que envolve questões de meio ambiente. Quanto é um mol de butano? Foi dado 58 gramas. Isso está para quantos são? 4 mols de CO2 são gerados. 4 vezes 44 gramas. Professor, mas o que eu quero produzir é 1 quilograma de CO2. Logo, eu teria que reduzir uma massa M de butano. Se você fizer esta regrinha de 3, a massa de butano que você tem que reduzir será de, regrinha de 3, multiplica em cruz. Se você fizer essa continha, nós aqui fazemos com a nossa calculadora, isso aqui nos dará 0,33 quilogramas. Então, para que cada pessoa reduza 1 quilograma de CO2 emitidos para a atmosfera, seria necessário que por dia cada japonês, porque ele fala em relação ao Japão, cada japonês reduzisse em 0,33 quilogramas o consumo de butano, o que nos dará como resposta certa a letrinha B. Lembre, meio ambiente, poluição, redução de efeito estufa, cálculo estequiométrico. É isso aí. Muito bem, moçada, vamos resolver a questão do Enem 2012, prova 2, resposta certa, letrinha A. Então, vamos verificar o texto para a resolução. Ele nos diz o seguinte: o polímero PET, que é o tereftalato de polietileno, material presente em diversas embalagens descartáveis, pode levar centenas de anos para ser degradado. E o seu processo de reciclagem requer um grande aporte energético. Nesse contexto, uma técnica que visa baratear o processo foi implementada recentemente. Trata-se do aquecimento de uma mistura de plásticos em um reator que opera a 700 graus Celsius de temperatura, a uma pressão de 34 atmosferas de pressão, que promove a quebra das ligações químicas entre os átomos de hidrogênio e o carbono na cadeia do polímero produzindo gás hidrogênio e compostos de carbono que podem ser transformados em microesferas para serem usadas em tintas, lubrificantes, pneus, dentre outros produtos. Aí ele me deu o polietileno tereftalato, que é o PET, tá? Aqui um N, que quer dizer que isso aqui é um polímero, e ele diz, agora vamos lá, é aqui que o Enem nos pergunta, considerando o processo de reciclagem com 1000 gramas do PET, desse polímero, com um rendimento de 100%, rendimento 100% tranquilo. O volume de gás hidrogênio, o que ele deseja? O volume de gás hidrogênio H2, liberado nas condições apresentadas,
encontra-se no intervalo entre que valores? Dados a constante dos gases, 0,082, tá? A massa molar do PET, 192 grama-mol, e a equação do gás ideal, PV igual a nRT. Muito bem. Este exercício é importantíssimo para a gente. Vamos tirar dados. O Dunga, mas por que esse exercício você diz que é importante? Porque ele relaciona reação química, você vai ter que gerar a reação química a partir desta expressão do PET, e a partir da reação eu calculo os dados, a partir dos dados calculados pela reação é que eu vou determinar o volume pela equação do gás ideal. Exercício joia. Vamos tirar os dados? Então, me ajude aqui. Qual é a massa de PET do polímero que irá reagir? Professor, é 1 tonelada. 1000 gramas. Perdão, 1 quilograma. Qual é a massa de polímero? 1 quilogramas. 1000 gramas. Essa é a massa de PET que vai reagir. Quais outras informações? A temperatura, 700 graus Celsius. A gente sabe que não pode trabalhar em Celsius. Soma 273, nós teríamos 973 Kelvin, que é a temperatura em escala absoluta que deve ser utilizada. A pressão, basta você somar 273 para obter a temperatura em Kelvin. A pressão do sistema, 34 atmosferas. Ele já nos deu aqui embaixo a constante dos gases, 0,082 atm litro mol Kelvin, e nos deu a massa molar do PET, 192 gramas por mol. Joia! E agora? O que eu vou fazer? Gente, tranquilo. Olha aqui, isso aqui é uma reação química. O Dunga, mas onde é que está o hidrogênio que ele quer que calcule? Se eu fizesse isto daqui se decompor, ele produziria um resíduo R, um resíduo, mais hidrogênio. O resíduo contém carbono, oxigênio e tal. O que me interessa? Os hidrogênios que serão gerados. Então você vai falar a frase que nós sempre dizemos. O que eu tenho? O PET. O que eu quero? O hidrogênio. A partir do PET, eu vou encontrar o hidrogênio. Dunga, então quer dizer que é só fazer essa aqui? Né. Primeiro, vamos analisar quantos hidrogênios tem na molécula, ou no monômero, que é essa estrutura aqui de dentro. Tem hidrogênio aqui e tem hidrogênio aqui. Então tem 4 hidrogênios, então é 2 vezes 2, 4. Olha o anel aromático. Aqui nós temos um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio. O grande detalhe do exercício é esse. Se o aluno não observasse isso, estaria totalmente errado. Então o total de hidrogênios que estão entrando no meu sistema, 2, 4, 6, 8. 8 hidrogênios entram, 8 hidrogênios devem sair. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Nossa, professor, que legal! Então vamos resolver? Vamos. Primeiro eu vou resolver aqui para você em pretinho a parte da estequiometria. A partir do PET, eu vou gerar 4 mols de hidrogênio. O que eu sei, Dunga? Eu sei que 1 mol de PET são 192 gramas. E com isso eu gero 4 mols de hidrogênio. Mas o que vai reagir são 1000 gramas. Para 1000 gramas de PET, eu teria um número de mols N de hidrogênio. Se você calcular o número de mols de hidrogênio, regrinha de 3 aqui, gente. Se você fizer essa continha, nós vamos encontrar 20,8 mols de hidrogênio. Esta é a quantidade de hidrogênio em mols que eu obtive no meu sistema. Mas e agora? O que eu faço? Parte 2. Eu vou fazer para você em azulzinho. Olha aqui o que eu sei.
que ele quer o volume. Então nós vamos lá no PV é igual a N de hidrogênio vezes R vezes T. Eu não quero o volume que esse gás hidrogênio ocupa, e eu não determinei pela estequiometria o número de mols de hidrogênio, a pressão me foi dada, o R e o T foi dado. Então vamos lá, vamos fazer essa continha. Pressão, 34 atmosferas. O volume V que eu desejo. Quanto que é o número de mols? Eu acabei de encontrar 20, na verdade isso aqui dá 20,83, tá? Mas eu arredondei aqui. O R, 0,082 atm litro mol Kelvin. Temperatura em escala absoluta, Kelvin, 973 Kelvin. Se você fizer esta continha, isolando aqui, passando o 34 dividindo, você vai encontrar que o volume de hidrogênio produzido na condição do exercício, fazendo essa continha aqui pela nossa calculadora, nós vamos encontrar 48,9 litros. Logo, o volume produzido de hidrogênio para as condições do exercício estaria entre 40 e 60 litros, me dando como resposta certa a letrinha A. É isso aí. Moçada, vamos resolver a questão do Enem 2012, prova 2, resposta certa, letrinha D. Questão tranquila. Isso aqui é uma questão de cálculo estequiométrico que numa prova de vestibular você não pode errar. Aonde que ele complica? Na reação. E nós vamos o quê? Analisar todos os dados e vamos resolver a questão com segurança para você. Você vai entender tranquilo. Ele diz, pesquisadores conseguiram produzir grafita, carbono, magnética, por um processo inédito, em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocadas grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como o óxido de cobre 2. Nessas condições, o óxido é reduzido. O que significa isso, professor? Ele vira metal. Então o óxido de cobre vai virar cobre. E ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem às propriedades magnéticas do material. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, então não tem problema nenhum, rendimento total, de 8 gramas de óxido de cobre 2, produzirão uma massa de CO2 igual a quanto? Gente, exercício tranquilo. Vamos lá, tirando aqui os dados para a resolução do exercício. Então vamos lá. Qual é a massa de óxido de cobre 2 que irá reagir? 8 gramas. Ele nos diz que o rendimento do processo é de 100%. Tranquilo. Beleza. Ele quer a massa de CO2 que será gerada. Para tal, ele me fornece o carbono, o oxigênio e o cobre. Então vamos calcular aqui. Para o óxido de cobre, eu tenho uma massa molar de quanto? De 80 gramas mol. 80 gramas por mol. Ah, mas como é que eu sei? Ué, só somar o oxigênio com o cobre. Para o CO2, 44 gramas mol. Só somar o carbono com o oxigênio. Beleza? Tranquilo? Professor, tranquilo tá, mas meu problema aí tá na reação. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o que eu tenho que estabelecer para você? Óxido de cobre. CuO. Isso aqui vai reagir com o carbono. Porque ele diz que é a reação do óxido na presença do carbono. Isto aqui vai produzir o metal cobre mais o dióxido de carbono, CO2. Opa, pera lá. Balanceamento estequiométrico. O que você tem que dizer? Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai pela lei de Lavoisier. Lavoisier. Então vamos lá.
Quantos oxigênios estão saindo? 2. Quantos oxigênios estão entrando? 1. Então basta colocar um 2 aqui na frente. Professor, mas daí 2 cobres estão entrando. Basta colocar um 2 aqui na frente. 2 cobres estão saindo. 1 carbono está saindo. 1 carbono está entrando. E você tem a tua reação balanceada bonitinha. E agora, frase inédita. O que eu tenho e o que eu quero? Juntou, calculou. Lei de Proust. Aqui é a lei de Lavoisier associada à lei de Proust. Beleza? Que é a lei das proporções. Lavoisier é a lei da conservação da matéria. O que eu tenho? 2 mols de óxido de cobre, 2 vezes 80 gramas. Isso aqui está para 1 mol de CO2, 44 gramas. Quanto que irá reagir? 8 gramas de óxido de cobre. Quanto irá produzir? M gramas de CO2. Se você fizer a continha, a massa de CO2 formada, 2,2 gramas. Mas, professor, você não fez nem com calculadora? Não, de cabeça. Aqui não é 2 vezes 80? Não deu 44? Se você ver que daqui para cá diminuiu 10 vezes, aqui produziria 4,4. Só que dividido por 2, 2,2. Resposta certa, letrinha D. Moçada, vamos resolver agora a questão do ano de 2013. Prova 1, resposta certa, letrinha D. O que ele nos propõe nesse exercício? Questão interessante, questão inteligente. Então vamos lá. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, tá? Junto com carvão, que é o carbono, do ar atmosférico, em uma reação de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% do elemento químico carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio. E esse gás oxigênio é puro. Os 2 principais produtos formados são o aço doce, que é uma liga de ferro com um teor de 0,3% de carbono restantes, e de gás carbônico formado. As massas molares, aproximadamente, dos elementos químicos carbono e oxigênio são dadas. Carbono é 12, oxigênio é 16. Isso aqui foi um texto tirado do livro base da Química Superior, da Química Inorgânica em nível de universidade, que é o J.D. Lee, ok? Aí ele diz, pergunta, o Enem gosta de fazer isso, ele dá um texto envolvendo o contexto da questão, e a pergunta vem agora. Considerando um forno, foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa. A massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção do aço doce é de aproximadamente quanto? Então, meu caro, minha cara, aluno do Dungão, tira os dados do exercício. Então vamos lá, me ajuda aqui. O que eu preciso saber? Que no ferro ou no aço gusa, a porcentagem de carbono é de 3,3% de carbono. Não importa a massa que você tenha, 3,3% é carbono. Já no aço ou ferro doce, a porcentagem de carbono é apenas 0,3% de carbono. Então, de um para o outro, do ferro gusa para o ferro doce, ou do aço gusa para o aço doce, 3% de carbono vão reagir com o oxigênio do ar virando CO2 e liberando o ferro com 0,3% de carbono.
Essa que é a ideia do exercício. Muito bem. O que mais nós precisamos saber? A gente precisa saber o seguinte, que a massa de ferro gusa, que alimenta o alto forno, é de 2,5 toneladas. Professor, pode deixar em tonelada? Pode deixar em tonelada, não tem problema nenhum. O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte, que o carbono tem massa molar 12, ele já deu, e que o gás carbônico formado tem massa molar 44 gramas por mol. Tudo isso aqui é em grama-mol. Beleza? 12 grama-mol. O Dunga, eu só queria perguntar uma coisinha para você. Fale. A minha ideia é a seguinte, professor. Como é que eu vou resolver esse exercício? Em etapas. Primeira etapa é a determinação da porcentagem de carbono que reage formando CO2. Mas, professor, como é que eu vou determinar essa porcentagem de carbono que reage formando CO2? Que depois, obviamente, isso aqui nos dará uma massa de carbono que reage formando CO2. Ah, professor, eu não tenho nem ideia de como é que faz isso. Então vamos lá, vou mostrar aqui para você. O que você sabe? Que eu tenho o ferro gusa, que apresenta uma determinada porcentagem de carbono. Se eu tirar a porcentagem que sobra no ferro doce, eu vou encontrar o quê? A porcentagem de carbono que reage no meu sistema. Ah, professor, entendi. Quanto que eu tenho de carbono no ferro gusa? 3,3%. Quanto que sobra no ferro doce ou no aço doce, como queira? 0,3% de carbono. Então, na verdade, quanto que vai reagir de carbono? 3% da massa total. Essa é a porcentagem de carbono que reage no sistema. 3%. Mas eu quero ver você transformar isso em números, em massa. Então vamos lá. Qual é a tonelagem, qual é a massa de ferro ou aço gusa que eu tenho? 2,5 toneladas. Então vamos lá. Esses 2,5 toneladas é tudo que eu tenho em aço gusa. É tudo que eu tenho. E tudo que eu tenho é 100% da massa. Professor, mas a quantidade de carbono que tinha no ferro gusa e agora o que tem no ferro doce, significa que 3% disso vai reagir. Exatamente. Quanto que é 3% de 2,5 toneladas? Vai me dar uma massa M de carbono. Esta massa M de carbono nos dará, se você fizer essa continha, isso aqui aplicado, nos daria a relação de 0,075 toneladas, o que equivale a 75 quilogramas de carbono. Dunga, deixe-me só ver se eu entendi. Esta seria o quê? A massa de carbono que reage. Mas reage com quem? Opa! Reage com o oxigênio. Porque lá no texto, lá em cima, ele diz que reage com o ar atmosférico. E quem que tem no ar atmosférico? Nitrogênio e oxigênio. Mas somente o oxigênio é que reage. Então essa é a massa de carbono que vai reagir com o oxigênio, que é o complemento da minha ideia. Então agora, moçada, eu vou fazer para você em azulzinho. Então vamos lá.
Vamos lá, professor. Parte 2. O que ele quer? Ele quer a massa de CO2 produzida. Então nós sabemos que na reação o carbono vai reagir com o oxigênio do ar e isso aqui vai virar CO2. Que carbono é esse, professor? É o carbono que está no ferro ou aço gusa. Ele reage com o oxigênio do ar e vira CO2. Ele sofre uma reação de oxirredução. Aonde nós vamos mais para frente ter uma aula sobre NOx, aonde aqui o carbono é 0, aqui o carbono é mais 4. De 0 para mais 4 ele oxida. E o oxigênio passa de 0 para menos 2, reduz. Então é uma reação de oxirredução. Porém aqui não me interessa isso agora. Me interessa dizer o que eu tenho e o que eu quero. A partir do carbono eu vou produzir CO2, lei de Proust. 1 mol de carbono, 12 gramas. 1 mol de CO2, 44 gramas. Mas, professor, eu não tenho, eu tenho. Ah, eu sei que você tem 75 quilogramas. Isso aqui me dará uma massa M de CO2. Se você, meu caro, minha cara, fizer essa continha, a massa de CO2 produzida, eu aqui com a minha calculadorinha, vamos fazer a continha para você. Isso aqui dará 275 quilogramas de gás carbônico produzido pela reação do carbono que sobra dentro do ferro gusa, que reage com o oxigênio para virar gás carbônico e deixando o ferro doce com apenas 0,3%. Resposta certa, letrinha D. Muito bem, vamos resolver a questão do ano de 2016. Prova 1. Resposta certa, letrinha B. Questão interessante do Enem de 2016, que envolve novamente questões ambientais. Isso é muito interessante. Tem que ter na tua cabeça interdisciplinariedade, que são os temas transversais que o Enem adora pedir, e essa parte de relação de meio ambiente. Então vamos lá. O que ele nos propõe nesse exercício aqui? Ele diz assim, ó. Ele diz assim: para cada litro de etanol produzido, uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça. 18 litros de vinhaça para cada litro de etanol produzido na indústria, que é utilizada na irrigação de plantas, como a cana-de-açúcar. Já que ela contém, a vinhaça, contém altos teores de nutrientes, como NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E em relação às suas concentrações em massa, nitrogênio 357 mg por litro, fósforo 60 mg por litro, potássio 2.034 mg por litro, respectivamente, óbvio. Isso aqui são dados extraídos de uma revista agrícola e ambiental, e ele pergunta, como sempre o Enem que dá um texto vinculado à pergunta. Na produção de 27 mil litros de álcool, de etanol, a quantidade total de quem? De fósforo em quilogramas disponíveis na vinhaça será de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Primeiramente, meu aluno, tire os dados. Só que antes de nós tirarmos os dados, eu vou te falar um negócio. Um exercício como este, você poderia tranquilamente resolver numa prova de matemática, que vai envolver relações, transformações e porcentagens, tá? Também você poderia resolver um exercício desse na parte de mol ou na parte de concentração. Tudo estaria envolvido. Então vamos lá, tirando os dados agora. O que a gente sabe? A gente sabe que a dosagem de fósforo, porque ele pede do fósforo, é na vinhaça, é de 60 miligramas por litro. Primeira informação. Beleza? O volume de etanol que será produzido são 27 mil litros.
O que mais? Ele quer saber a massa de fósforo nesse sistema que será gerado. O Dunga, ele me deu um negócio lá em cima. Eu vou usar isso? Vai sim, aqui em cima. Para cada litro de etanol, eu gero 18 litros de vinhaça. Então, a proporção é 1:18. Isso é importante por causa dessa relação que nós vamos estabelecer. Beleza? Tudo bem? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o nosso exercíciozinho em etapas. Então vamos lá. Primeira etapa. O que eu tenho certeza? Que para cada litro de etanol, eu gero 18 litros de vinhaça. Então, para cada 1 litro de etanol, 18 litros de vinhaça são gerados. Mas, Dunga, eu tenho 27 mil litros de etanol que serão gerados. Isso aqui vai me dar um volume V de vinhaça. Se você fizer esse volume de vinhaça, será D. Fazendo aqui a nossa regrinha de 3, obviamente que eu uso a minha calculadora para facilitar a nossa vida, né? Porque senão, isso aqui dará um total de 486 mil litros de vinhaça. Esta seria a quantidade de vinhaça produzida no meu sistema. Primeira parte do exercício. Tá, professor, mas e agora? O que eu faço? Então vamos lá. Segunda parte do meu exercício. Pensa comigo. Cada litro de vinhaça não me gera 60 miligramas de fósforo? Gera, professor. Então o que eu faço agora com isso? Vai ter que transformar essas correlações. Então vamos lá. Segundo, para cada 1 litro de vinhaça, eu tenho 60 miligramas de fósforo. Mas, professor, são 486 mil. Isso aqui me daria uma massa M de fósforo. Se você fizer esta massa de fósforo, fazendo esse produto aqui, o que a gente vai obter? Eu vou fazer, obviamente, pela calculadora. Mas você até poderia fazer algumas modificações, mas depois eu explico isso. Isso aqui nos daria 29 milhões, que seria 160 mil miligramas. Tudo bem? Esta seria a minha quantidade de fósforo gerado no meu sistema. Só que isso aqui está em miligramas. E ele pede a resposta em quilogramas. Então, como é que eu vou fazer isso, professor? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na minha relação. Só que eu vou fazer isso aqui para você em azulzinho, para ficar mais bonitinho. Então, vamos para a etapa de número 3. Observe só. O que nós sabemos? Que 1 miligrama equivale a 10 elevado a menos 6 do quilograma. Ah, professor, pode parar. Como assim? Pode parar. De onde você tirou isso daí? Que 1 miligrama é 10 a menos 6 quilogramas. Então eu vou mostrar para você aqui do ladinho. Dá uma olhada o que eu vou propor aqui para você. Ó. O que a gente sabe? Que 1 miligrama é a milésima parte do grama. Então 1 miligrama corresponde a 10 elevado a menos 3 do grama. Ah, mas e aí? É você pegar 1 e dividir por 1000. Cada
grama contém 1000 miligramas. Ou cada miligrama contém 10 a menos 3 do grama. Ainda, 1 miligrama conteria 10 elevado a menos 6 do grama. Ah, professor, mas me desculpa, mas eu não entendi de onde que veio isso. Então eu vou fazer ao contrário para você entender. Perdão, aqui é 10 a menos 6 do quilograma. Eu vou fazer o contrário para você entender. Como que assim? Como é que faz ao contrário, professor? Então vamos lá. Vamos pela seguinte relação. 1 grama contém 1000 miligramas. Se você quiser saber 1 miligrama, isso aqui teria x. Quanto que dará esse x? 1 dividido por 1000. 0,001, que são 10 a menos 3 do grama. Ah, é daqui que vem isso, senhor? É, só isso. Ah, mas eu quero ver você fazer pro quilograma. Então tá. Cada quilograma não tem 1000 gramas? Sim. E 1000 não é 10 elevado à terceira? 10 à terceira com 10. Cada quilograma são 1000 gramas, mas cada grama são 1000 miligramas. Então, 1 quilograma seria 1000 vezes 1000. 10 elevado à sexta miligramas. Peraí, então 1 miligrama seria quanto? Y. Se você fizer esse Y, isso aqui vai ser 1 dividido por 10 à sexta, que seria o 10 a menos 6, tá? O miligrama com miligrama quarta do quilograma. Ah, professor, então vem daí. 1 miligrama, 10 a menos 6 do quilograma. Pera lá, mas eu não tenho 29 milhões e 160 mil miligramas, que você poderia até trabalhar com potência de 10. 29,1 vezes 10 à sexta, mas tudo bem. Isso aqui dá 10 à quinta, tudo bem. Isso aqui daria M. Se você fizer essa continha, essa massa M de fósforo nos dará quanto? Fazendo esse produto, beleza? Isso aqui nos dará 29,1 quilogramas. Mas não vai ter resposta. Arredonda de 29,1, 29. Resposta certa, a letrinha B de bola. Um abraço. Muito bem, gente. Esse daqui é o nosso último exercício de cálculo estequiométrico direcionado ao nosso projeto Enem. Eu deixei ele por último porque ele envolve cálculo estequiométrico, ele envolve reação, ele envolve pureza, ele envolve um monte de tititi, mol e meio ambiente. Questão aplicada ao equilíbrio de CO2 no meio ambiente, que é o que a gente chama de sequestro de gás carbônico, a partir de fenômenos de plantio de árvores. Então presta atenção, pelo amor de Deus. E com isso a gente fecha a parte de cálculo estequiométrico. 10 anos de cálculo estequiométrico foi mandado para você aqui no nosso projeto Enem do canal Professor Dunga Química. Então vamos lá. No Brasil, desculpe-me, Enem 2017, prova 2, resposta certa, letra C. No Brasil, os postos de combustíveis comercializam uma gasolina com cerca de 22% de álcool anidro, que é o etanol puro. Na queima de 1 litro desse combustível, são liberados cerca de 2 quilogramas de gás carbônico na atmosfera. O plantio de árvores pode atenuar os efeitos das emissões do gás carbônico, do CO2, tá? Efeito estufa. A quantidade de carbono fixada por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% da sua biomassa seca. E para cada 12 gramas de carbono, são fixados 44 gramas de CO2 que são retirados da atmosfera, liberando o meio ambiente do agente poluidor por efeito estufa, que é o CO2. No Brasil, o plantio de eucalipto
que eucaliptus grandes é bem difundido, sendo que após 11 anos, esta árvore pode ter a massa de 106 quilogramas, dos quais 29 quilogramas são de água. Já falo dessa água. Então a pergunta do Enem: uma única árvore de eucalipto com as características descritas acima é capaz de fixar uma quantidade de CO2 liberada na queima de um volume dessa gasolina mais próximo de quanto? Então vamos lá. Meu caro jovem, minha querida aluna, meu querido aluno, vamos tirar os dados do exercício e façamos uma análise bastante ampla dele. O que eu tenho? Nossa, professor, é tanta coisa que eu não sei nem o que fazer aí. Sabe sim. Então vamos por partes. O que nós vamos analisar? Primeiro, a gasolina contém 22% de etanol. Beleza? Cada litro de gasolina contém 22% de etanol. Joia? Joia. O que mais que a gente sabe? Que cada um litro dessa gasolina, que contém 22% de etanol, ela libera 2 quilogramas de CO2. Mais um dado importante. Ok? O que mais? Ele diz no texto, ele fala no texto, que quando uma árvore faz os processos metabólicos, que o carbono é fixado e que isso corresponde a aproximadamente 50% da sua biomassa seca. Então, a porcentagem de carbono fixo é de 50%. Isso é importante? É importante. E ele diz mais que a proporção de retenção é a seguinte: para cada 12 gramas de carbono, eu fixo 44 gramas de CO2. É a proporção. Já você vai entender isso. Aí o que mais? Nossa, professor, mas tem um monte de informação. Tem mesmo. Ele diz que após 11 anos, a massa do meu eucalipto é de 106 quilogramas. Porém, está no texto que a massa de água é de 29 quilogramas. Então, quanto seria a massa, que eu vou chamar de massa de biomassa? A massa que nós vamos chamar de biomassa seria o quê? A massa do eucalipto menos a massa de água. Se você fizer essa continha, você vai encontrar que a biomassa é de 77 quilogramas. Beleza? Então veja quantas informações nós temos aqui. Nossa, professor, eu não saberia fazer esse exercício. Claro que vai saber. Você quer ver? Então vamos lá. O que você sabe? Primeira coisa. 50% da biomassa é carbono. Então o que você vai dizer? Esses 77 quilogramas corresponderia a 100% da biomassa. Ah, mas ele diz que somente 50% é de carbono. 50% disso é de carbono. Então, eu teria uma massa de carbono vindo da biomassa. A massa de carbono vindo da biomassa, a metade disso aqui. Seria quanto? Fazendo aqui pela nossa calculadorinha. 38,5 quilogramas de carbono vindo da onde? Da biomassa. 50% da biomassa é carbono. 38,5 quilogramas. Beleza? Essa é a primeira relaçãozinha. Segunda
relaçãozinha importantíssima para nós. Qual é a relação? A relação é o seguinte, é a proporção. Aonde lá na proporção vem da onde? Vem da reação química. Mas que reação, professor? Ué, o carbono reage com o oxigênio quando você queima, e isso aqui vira CO2. O que eu tenho? O que eu quero? Lei de Proust, lei da proporção. Para cada 12 gramas de carbono, eu fixo 44 gramas de CO2. Professor do céu, é daí que vem a proporção, é daqui que vem a proporção. Mas e aí? Para 38,5 quilogramas de carbono, eu fixaria uma massa M de CO2. Se você fizer essa massinha M de CO2, isso aqui nos daria, eu já vou fazer isso aqui pela calculadora, isso aqui daria 141,16 quilogramas de CO2. Então veja, parte 1, determinação da massa de carbono que vem lá do eucalipto. Parte 2, a partir da proporção que vem da reação da queima do carbono na presença de oxigênio, ou você poderia pensar o contrário, se o carbono foi absorvido, foi fixado na forma de biomassa, porque ele absorveu o CO2 da natureza. Proporção 12 para 44, se eu vou fixar 38,5 quilogramas, eu vou ter retirado, isso aqui significa que ele retira do ar, do meio ambiente, 141,16 quilogramas de CO2. E agora o que eu faço? Terceira e última parte, que é o quê? A determinação de volume de combustível que eu vou remover quando eu faço essa transformação. Então vamos lá. O que eu sei? Cada 1 litro deste combustível são 2 quilogramas de CO2 que são removidos da atmosfera. Mas, professor, eu vou retirar um total de 141,16 quilogramas que vai se transformar em eucalipto. Então eu estaria retirando um volume V de combustível. Eu vou chamar aqui de V-Combi. Se você fizer essa continha, o volume de combustível que você estaria retirando da atmosfera, 70. Da atmosfera não, seriam 70,6 litros de combustível que seriam necessários para transformar, queimando esse combustível para transformar isso em eucalipto. Traduzindo, o eucalipto formado vai remover o CO2 ou o equivalente a 70,6 litros de combustível no meu sistema. O que me daria aí como resposta certa a letrinha C. Gente, esse exercício é ótimo. Ele relaciona um monte de coisas. Com esse exercício, a gente termina isso. E a próxima é a termoquímica. Fica comigo aí que nós vamos arrebentar no Enem com os conceitos que virão de termoquímica. Vai lá nas minhas aulas anteriores, que fala de mol, que fala de outros cálculos estequiométricos mais genéricos. Tudo isso faz a tua condição de estudo na química aumentar cada vez mais. É isso aí. Bem, com isso, nós terminamos esta bateria de aulas com mais de 30 exercícios sobre cálculo estequiométrico. Eu fiz um apanhado dos últimos 10 anos. São 23 provas de Enem. Eu selecionei todos os exercícios que envolviam cálculo estequiométrico e as suas correlações. Caiu pureza, rendimento, cálculo estequiométrico com reações consecutivas, envolvendo mol, envolvendo termoquímica, envolvendo biologia. Gente, foi sensacional. Se você não assistiu,
vai lá e assiste essas 6 aulas de cálculo estequiométrico no nosso projeto Enem 2020. Também não deixe de dar uma olhadinha nos links anteriores das aulas de MOL, porque eu já fiz o projeto MOL no cálculo estequiométrico. Próxima etapa, termoquímica. Aí já envolve físico-química. É a termoquímica no Enem, projeto Enem 2020. Tudo em forma de exercícios para que você tenha a facilitação no conhecimento na parte de química que vai te levar ao teu sucesso. Enem 2020 é o nosso objetivo. Vem comigo, fica comigo, vamos juntos nessa. Um abraço.